Meu nome é Rafael e trabalho como produtor cultural na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. É um lugar repleto de história e memórias. Um edifício antigo, com paredes grossas e janelas que parecem sussurrar contos do passado. Mas, nos últimos meses, uma presença inquietante tomou conta do prédio. O elevador começou a agir por conta própria. Não é exagero dizer que o aparelho subia e descia, parando em andares onde sabíamos que não havia ninguém. Era como se alguém invisível apertasse os botões, passeando pelos corredores vazios. Mas o que realmente me deixou sem sono à noite foi o que vinha depois desses movimentos silenciosos. Passos. Passos que ecoavam longos, firmes, lentos. Passos que pareciam seguir um ritmo humano, mas sem origem, sem dono. Era como se algo ou alguém usasse o elevador para se manifestar, para deixar sua marca sonora no ar frio e úmido do prédio. Nunca vimos aquele alguém, nunca. A sensação era de estar sendo observado, mas sem conseguir achar quem estava ali. O desconforto entre os funcionários cresceu e a curiosidade também. Tentávamos racionalizar. Era o velho prédio rangendo? Era a estrutura se ajustando? Mas nenhum ruído ou batida comum explicava aqueles passos tão claros e precisos. Até que, numa noite especialmente silenciosa, aquela do tipo em que até o ar parece estagnado, decidi que precisava ir até o elevador e descobrir por mim mesmo o que acontecia ali dentro. Me aproximei devagar, sentindo o frio da madrugada invadir os ossos, o som abafado dos meus próprios passos misturando-se ao silêncio denso. O ar tinha um cheiro indefinido de metal antigo e tinta velha, uma combinação estranha e pesada. Tudo ao redor parecia tenso, esperando algo acontecer. Então, ouvi novamente o som. O elevador parando numa sequência de andares vazios, seguido pelo som daqueles passos. Passos que me deixavam gelado por dentro. O que estaria realmente acontecendo ali? O que se escondia no escuro daquele elevador, naquele prédio repleto de histórias? Minha mente girava entre medo e fascínio, e eu sabia que não podia deixar aquilo para trás sem tentar entender. Depois daquele primeiro encontro com o mistério do elevador, senti a necessidade de entender melhor o que estava acontecendo. Foi então que procurei Ana, a gerente da Casa de Cultura Mário Quintana. Ana é uma mulher que carrega nos olhos o peso e a beleza de quem conhece cada recanto daquele prédio antigo, cada história que parece impregnar suas paredes. Entrar na sua sala, com as fraldas de livros, fotos amareladas e registros antigos, é como mergulhar numa memória viva. Ela me falou longamente, com uma voz calma, quase sussurrando sobre esses relatos. Segundo Ana, não era nada novo. Muitos funcionários ao longo dos anos relataram os mesmos fenômenos: o elevador que se move sozinho, as paradas em andares vazios, os passos que ecoam como se alguém estivesse realmente caminhando, mas sem nunca aparecer. O lugar, que já foi uma antiga pensão antes de se tornar um centro cultural, guarda memórias em suas sombras. Datas felizes, excitações intelectuais, mas também silêncios pesados e tristeza despercebida. Ana me mostrou documentos antigos, fotos em preto e branco daquele prédio há décadas, e me explicou que, apesar de toda a restauração cuidadosa que o prédio teve, a estrutura impecável jamais conseguiu justificar esses acontecimentos estranhos. Não era uma questão de ruído, rangido ou defeito do elevador. Na verdade, conforme ela se abriu comigo, senti que ela carregava também uma inquietação profunda, como se aquele fenômeno fosse um lembrete constante da presença invisível de quem passou por ali antes. Ela confidenciou ainda que muitos funcionários, depois de ouvir os passos, evitam usar o elevador sozinhos, sentindo-se observados, exigindo coragem para encarar o que parece ser uma outra presença.
uma história viva que não quer ser esquecida. Percebi que o mistério não era simplesmente algo técnico ou um acidente sonoro, mas uma história que se entrelaçava com cada parede, com cada sombra. Decidimos então que ficaríamos até mais tarde naquela noite, com câmeras, celulares e lanternas, procurando registrar tudo. Tudo que aquele elevador e aqueles passos que ninguém vê quisessem revelar. Naquela noite, Ana e eu nos preparamos para uma vigília atenta e cuidadosa. O ar dentro da Casa de Cultura Mário Quintana parecia mais denso, pesado. A mistura sutil de cheiro de madeira antiga, tinta descascada e umidade criando uma atmosfera quase palpável. Instalamos câmeras nas áreas próximas ao elevador, procurando captar qualquer sinal do inexplicável. Eu senti o peso da expectativa no ambiente. Cada pequeno ruído se destacava, desde o ranger distante das vigas até o leve sussurrar do vento pelas frestas das janelas. As primeiras horas se passaram em silêncio absoluto, quase desconfortável de tão tenso. O relógio parecia se arrastar. Com Ana ao meu lado, compartilhando o mesmo nervosismo contido, aguardávamos cada segundo no escuro corredor. Por volta das 22, o inesperado aconteceu. O elevador, sem que ninguém o chamasse, começou a se mover lentamente. O painel luminoso mostrava as luzes piscando nos andares, onde, em teoria, não havia ninguém. Corredores mergulhados em trevas, vazio absoluto. Então vieram os passos. Lentamente, firmes, o som reverberava pela estrutura metálica do elevador, ecoando no silêncio como um batimento estranho, quase humano. Senti meu coração disparar, a adrenalina subindo pelo meu corpo como um aviso. Antes de perceber, Ana apertou meu braço, sua mão firme, revelando a tensão que eu tentava disfarçar. Pegamos nossas lanternas, cujos feixes estreitos mal cortavam a escuridão impenetrável dos corredores. Subimos os andares, por onde o elevador parecia parar. Passo a passo, o som dos passos desaparecia atrás de nós. Mas não havia nada, nem uma sombra, nem um sussurro, além do silêncio frio e absoluto. O vazio exalava um frio diferente, mais cortante. A sensação era estranha. O som dos passos parecia tão real que me fazia perguntar como poderia existir sem causa perceptível. Que força, que presença seria capaz de produzir aquele ruído inquietante sem revelar sua forma? O mistério parecia fugir, como se brincasse de se esconder bem diante dos nossos olhos atentos. Enquanto aprofundávamos nossa investigação, uma sensação estranha começou a se enraizar entre nós. Uma mistura de curiosidade e apreensão que tornava o ar ao redor quase palpável. Ana mergulhou nos arquivos antigos da Casa de Cultura Mário Quintana. Aquele arquivo pesado, empoeirado, onde o tempo parecia se acumular em páginas amareladas e fotografias desbotadas. Ali, ela encontrou uma ficha antiga, quase esquecida, sobre um morador da antiga pensão que antes ali existia. Um homem chamado Carlos. Sua história era obscura, marcada pelo desaparecimento misterioso depois que ele começou a reclamar de barulhos irritantes e, principalmente, dos passos noturnos que ouvia vindo da área do elevador. O relato, cheio de anotações manuscritas, descrevia Carlos como uma pessoa atormentada, que insistia que alguém o seguia pelo prédio silencioso. Alguém que subia e descia naquele mesmo elevador nas madrugadas mais silenciosas, quando só se ouvia o vento lá fora e o rangido do edifício. Ele dizia ouvir os passos, mas nunca conseguia ver quem estava ali. A princípio, Ana tentou racionalizar. Seriam artefatos sonoros da velha estrutura, apenas o prédio cedendo em seu viver, uma consequência natural do passado diluído. Mas ao discutir comigo, ficou clara sua convicção de que não era apenas um acidente acústico, era algo mais profundo, algo que transcendia o tempo. Ana falava com um misto de fascínio e inquietação, acreditando que estávamos diante da presença de algo ou alguém preso entre as camadas do passado e do presente daquele lugar.
A energia da casa parecia palpável naquele momento, carregada de segredos e lembranças que vingavam em forma de sons e sombras. Comecei a sentir que não estávamos lidando só com um mistério técnico ou uma história isolada. Era como se o próprio espírito do prédio se manifestasse, uma energia viva que mantinha Carlo, e talvez outros, presos a essa existência silenciosa entre o tempo e a memória do lugar. Aquilo era real demais para ser ignorado. Decidi que precisava registrar tudo de forma mais direta. Então levei meu celular comigo e deixei-o gravando durante toda a madrugada dentro da cabine do elevador. O ambiente estava mergulhado numa escuridão quase total, interrompida apenas pelos fracos reflexos da luz das telas dos aparelhos e pelo silêncio abafado que fazia o coração bater mais rápido. Cada barulho, cada rangido do prédio parecia amplificado, ressoando nas paredes antigas com intensidade quase palpável. Quando finalmente assisti ao material gravado, um frio percorreu minha espinha. No reflexo da parede metálica e brilhante do elevador, apareceu algo que não era nem eu, nem Ana. Uma sombra fugidia, indecifrável, que se movia de forma estranha, com uma postura rígida que sugeria estar de pé, esperando por algo ou alguém. Minha mente disparou, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não existia nada ali comigo quando gravei. Só o silêncio e aquele frio que se grudava na pele. E havia os passos, aqueles passos que tantas vezes escutamos, que pareciam ressoar dentro da carcaça fria do elevador. Entendi então que eles nunca foram apenas sons aleatórios, ecos da estrutura envelhecida do prédio ou falhas técnicas do elevador. Eles tinham um propósito, uma forma de comunicação de algo ou alguém tentando se fazer ouvir em meio ao véu entre o presente e o passado. Ainda tremendo, peguei o registro antigo que Ana tinha encontrado e abri a última carta escrita por Carlos, aquele morador misterioso da antiga pensão. Suas palavras estavam impregnadas de um desespero tangível, descrevendo exatamente o que sentira. A presença constante de alguém ou algo preso ali, invisível, pedindo ajuda sem nunca poder alcançar um verdadeiro contato. Naquele instante, entendi que o elevador não era apenas uma máquina funcional, mas sim uma ponte silenciosa para o passado. Um canal misterioso onde vozes esquecidas tentavam alcançar o presente. Era como se o tempo se dobrasse naquele espaço estreito e eu estava no meio daquela história que ainda não queria acabar. Depois de noites inquietas e de todas as provas que colhemos, Ana e eu tomamos uma decisão silenciosa, carregada de respeito e talvez medo. Deixamos o elevador ligado, não apenas por comodidade, mas como uma forma de manter aquela conexão sutil, quase etérea, viva. Era como se o fantasma que ali parecia residir precisasse desse sinal constante para se manifestar, para ser lembrado, para existir ainda entre as paredes ressoantes da Casa de Cultura Mário Quintana. Nos corredores, o zumbido baixo e constante do elevador funcionando não era mais um simples ruído mecânico. Tornou-se um murmúrio que pareceu acolher algo invisível, um convite ao desconhecido. Aquela energia, antes pesada e inquietante, transformava-se num elo estranho, um canal entre passado e presente, entre nós e aquilo que insistia em se comunicar pela linguagem dos passos e das sombras. A cada revisão dos vídeos e das anotações, aquele mistério me parecia mais uma história viva, pulsante, que nunca seria totalmente desvendada. Voltando à rotina diária do prédio histórico, percebo que não importa se algum dia entenderemos completamente o que aconteceu ali. O mistério do elevador não é uma falha técnica que precise ser consertada. É um enigma que se entrelaça com a alma da casa, um espaço onde as histórias, sejam elas vivas ou espectrais, se encontram e convivem. A Casa de Cultura Mário Quintana não é só um edifício antigo.
com tijolos, madeira e concreto. É um lugar que guarda vozes do passado, reclamando seu espaço entre as nossas vidas, inquietas e persistentes. O elevador e seus passos invisíveis tornaram-se parte da identidade daquele lugar. Um lembrete silencioso para quem cruzar suas portas olhar além do que os olhos conseguem captar. E eu me pergunto ainda hoje, com o peso daquela noite na espinha, e você teria coragem de subir naquele elevador sozinho à noite? Estaria preparado para ouvir os passos que não pertencem a ninguém, mas contam uma história que ninguém quer esquecer?